E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. Eu mudei a câmera de posição porque hoje nós vamos fazer um experimento bem simples, mas bem legal. Dá para aprender bastante química com isso. Inclusive você pode reproduzir em sala de aula, você pode utilizar em uma apresentação de seminário. É um experimento bem legal com material que a gente encontra em sala de aula, na farmácia. Enfim, é bem tranquilo mesmo o experimento. Nós vamos ver qual é o efeito do iodo no amido. Para isso, bom, tá meio precário aqui, não tenho suporte, estou utilizando minha canequinha do Cascão. Gostou da canequinha do Cascão? Então, ganhei de presente ainda na época da graduação. Estou com 2 tubos de ensaio com água, tá? Isso aqui é água, acredita em mim, não coloquei nenhuma outra coisa, é água. E eu vou utilizar para isso amido, né, um teste de iodo no amido, e como fonte de iodo eu vou utilizar isso daqui, ó. Não sei se vocês conhecem, se já se machucaram, talvez já tenho utilizado, que é o povidine, ou iodo povidine, a nossa fonte de iodo. Depois que eu terminar o experimento, eu mostro para vocês as estruturas envolvidas. Bom, em um deles eu vou colocar um pouco do iodo, vai ser a nossa referência. Então eu vou colocar aqui no tubo com água, 2 gotas só. Bom, deixa eu colocar o tubo sem iodo aqui, vamos agitar um pouquinho. A coloração típica do iodo povidine em água é essa daqui, esse castanho. Isso aqui é uma solução. Como que eu provo que é uma solução? Deixa eu chegar mais para frente da câmera. Eu vou utilizar um laser pointer, tá? Vou botar aí para vocês aí o laser. Laser comum a gente compra em qualquer lugar praticamente. Vamos colocar aqui o laser e a gente não vê o chamado efeito Tyndall. Por quê? Deixa eu deixar aqui bem próximo e aproximamos aqui. A gente só vê a ponta vermelha aqui e não vemos o rastro do laser. Ele atravessa, porque isso daqui é uma solução. Bom, no outro tubo, isso aqui é só a nossa referência, o nosso controle. No outro tubo eu vou colocar um pouco de amido. Isso aqui, ó, amido. Se vocês não sabem o que é amido de milho, maisena, tá? O nome comercial. Estão vendo aí? Não sei se vai focar. Eu não tenho vidro de relógio. Bom, tem um pó branco aqui. Se eu diminuir a luminosidade, vamos ver se vocês conseguem ver melhor. Não foi. Mas acredita em mim, isso aqui é um pó branco chamado amido de milho, ou o nome comercial, maisena. Vou colocar um pouquinho aqui. Foi para cá, deixa eu agitar um pouco. O amido de milho, a maisena, enfim, ela não é solúvel em água. Na verdade, é apenas parcialmente solúvel, então nós não fazemos uma solução. O que nós fazemos é uma suspensão. Vejam, nós formamos aqui uma mistura, tá? Ele se misturou parcialmente, está com a coloração branca. Inclusive, a gente prova que não é uma solução, além do visual, colocando aqui o laser. A gente agora consegue ver o caminho do laser, estão vendo? Está atravessando aqui. Isso aqui é o chamado efeito Tyndall. Como aqui nós temos uma suspensão e um sistema coloidal, esse sistema coloidal, devido ao tamanho das partículas, começam a interagir com a luz. Então a gente consegue ver o caminho do laser. Então vocês já podem utilizar isso aqui para explicar o efeito Tyndall. Aqui nós temos uma solução verdadeira, onde a gente não vê o laser atravessando. E aqui nós temos um sistema coloidal / suspensão, em que a gente vê o caminho do laser. Aqui, ó. Vocês estão vendo, não é? Vamos lá. Agora vamos colocar iodo aqui. Vamos colocar uma gota só. A princípio, senão a gente coloca mais. Uma gotinha e ver o que acontece. Vamos misturar aqui. E notem que ele não está ficando castanho, ele está escurecendo. Tá? Ele não está exatamente castanho igual esse, está bem mais escuro. A câmera não é muito adequada, mas essa coloração gerada aqui é uma coloração azulada. É uma mistura do azul com castanho residual. O que ficou bem claro que é diferente, né? Aqui é o castanho, o iodo em água. Esse aqui é o iodo com amido. Ele ficou escuro. E esse é o experimento que eu quero fazer com vocês. Então assim, se nós tivermos uma fonte de iodo e ela entrar em contato com amido, a gente consegue identificá-la porque ele fica escuro, ele fica azulado. Bom, o experimento em si é esse, é bem simples, mas vamos para a explicação. Só que para a explicação eu vou colocar a câmera na posição padrão. Bom pessoal, voltamos aqui e vamos tentar entender
por que isso acontece, né? Por que o iodo fica escuro com o amido? Claramente existe uma interação entre eles. E essa interação nós falamos que é um complexo. Um complexo entre o iodo e o amido, mas não exatamente o amido, mas uma parte do amido chamada de amilose. O amido é constituído de amilose e amilopectina. São polímeros, então são macromoléculas formadas a partir da glicose. Existe uma diferença estrutural básica. A amilose, que é o que nos interessa, ela forma uma cadeia simples, uma cadeia linear, enquanto que a amilopectina forma uma cadeia com ramificações. O resultado é que com a amilose, o sistema, como é muito grande, ele não fica na forma linear. Começa a ter interações internas e nós formamos uma espécie de espiral, uma espécie de hélice. Então, deve aparecer uma figura aqui em algum momento. A amilose, então, forma essa espécie de espiral. O interessante, e aí deve aparecer também uma figura que mostra que existe um espaço vazio nessa espiral, porque exatamente conforme ela vai se retorcendo, existe um espaço vazio ali no meio. Esse espaço vazio possibilita a entrada do iodo molecular. Isso a gente não consegue ver com a amilopectina, porque como ela forma essas ramificações, ela não consegue adquirir essa estrutura. Então, o que importa nesse caso, por conta do amido, é a amilose, que forma então essa cadeia tem esse formato de hélice, e ali nós podemos encaixar o iodo. Onde entra o povidine? O povidine aparece porque isso aqui é a nossa fonte de iodo. Também vou mostrar a estrutura aí. Na verdade, isso aqui é um polímero. Esse polímero é chamado de povidona. Então, nós temos alguns átomos de oxigênio. Ele é um polímero também, uma macromolécula. Ela é catiônica. E para contrabalançá-la, nós temos o ânion I3-. O ânion I3- é chamado de triiodeto. E ele é a nossa fonte de iodo. É um complexo formado entre o iodo, o I2, o iodo molecular, e o I-. Esse triiodeto é a forma que nós temos como solubilizar o iodo em água, mas ele é a nossa fonte de iodo. É a fonte do outro reagente que vai reagir com a amilose. Quando nós adicionamos o iodo povidine em água, ele é solúvel porque o iodeto, aliás, outro tubo, o iodeto é solúvel em água. E ele tem exatamente essa coloração, é característico essa coloração acastanhada. Agora, quando nós colocamos em contato com a amilose, aí lembre-se que o triiodeto é fonte de iodo, fonte de I2. O I2 vai interagir com a amilose, ele vai entrar exatamente nessa cavidade que fica na espiral, e aí essa mudança de cor vem sobretudo pela interação do iodo com a amilose formando esse complexo. Isso altera as energias dos orbitais moleculares envolvidos e, consequentemente, a gente acaba mudando essas energias, né? E com isso mudamos também a coloração. A energia necessária para promover a transição eletrônica acaba mudando. Então, nós deixamos de ter uma estrutura branca, como é o caso da amilose, e branca e castanha, no caso da amilose e o triiodeto, para ter agora uma estrutura azulada. Esse é um experimento bem legal, você pode fazer em sala de aula, pode ter discutido muitas coisas, pode ter discutido questão da coloração, orbitais moleculares, reação, o que é um complexo, mostrar o que é um polímero. Se nós olharmos aqui o rótulo do povidine, ele fala assim: 10% de iodo povidona equivale a 1% de iodo ativo. Dá para fazer várias contas legais de unidades de concentração utilizando essa substância, que é barata, né? Todo mundo tem acesso a isso. Dá para falar sobre cinética reacional, né? Eu coloquei um pouquinho só de amido. Nós poderíamos ter vários tubos com concentrações distintas de amido, e com isso a gente vê, por exemplo, qual reação ocorre mais rápido, né? A mudança de cor ocorre mais rápido em qual condição. Então esse é um experimento bem legal, dá para você fazer em sala de aula se você for professor, se você for aluno e tiver que apresentar um seminário com alguma reação simples, esse daqui é um experimento que dá para fazer. Bom, agora eu quero saber a opinião de vocês. Conheceram esse experimento? Gostaram ou não gostaram? O que vocês mais gostaram ou o que vocês não gostaram? Desculpa, é um experimento improvisado, não tenho laboratório, não tenho condições de fazer um experimento legal aqui, mas um experimento simples desse dá para fazer, o que prova que dá para fazer em sala de aula. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se você não curtiu o vídeo e gostou, então agora curta o vídeo. Se não gostou, enfim, dá o dislike. Se você não compartilhou no início e chegou até aqui e acha que vale a pena, compartilhe. Se você não se inscreveu, se inscreva no Universidade da Química. Então, ok, pessoal? Muito obrigado e
Até a próxima.